Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre inteligência artificial, pessoal, com a ideia de conceito, né? Essa disciplina, ela visa a gente poder, né, estudando aqui alguns temas, né? Debatendo um pouco sobre eles. Alguns de vocês talvez já conheçam, outros estejam ouvindo aí pela primeira vez. E a ideia é abrir a nossa mente e apresentar aí alguns pontos conceituais para que isso possa lá na frente, né, ser aprimorado, né, e aprofundado, tá bom? Então eu vou estar começando aqui a apresentação. Vou apresentar a tela inteira, que eu acho que vai ficar mais prático aqui. Eita, Skynet, ó. Vale, vale também. Então vamos lá, né? Qualquer coisa, pessoal, qualquer comentário ou pergunta, etc., né? Vocês podem ligar o áudio aí e chamar o professor, tá bom? Eu vou começar aqui a apresentação. Eu queria só que vocês me confirmassem aí se o slide está aparecendo aí para vocês, ou a minha tela, né, está aparecendo aí para vocês. Beleza. Então, vamos lá. Então, a nossa ideia é definir aí o que possivelmente venha a ser inteligência artificial. Eu acho que é um termo que já está bem debatido a nível social. Há alguns anos ele veio à tona, né? As empresas hoje trabalham com isso. Acho que diversas áreas do conhecimento hoje tem profissionais que estão atuando, estão utilizando essas técnicas, se não ela como um todo, estão usando técnicas associadas a ela, né? E aí, pessoal, a gente pode definir a IA, né, a inteligência artificial, de diversas formas. Dentre elas, a gente pode definir como o estudo de sistemas programados que são capazes de simular ou de imitar ou de repetir os comportamentos, as atividades humanas. Dentre essas atividades, a gente pode observar atividades como a percepção, né? Então, nós temos os sentidos humanos, então, existem tecnologias, pesquisas que são fomentadas para trazer essa habilidade para os sistemas, o pensamento, que envolve o raciocínio, o ato de pensar, de ter ideias, o aprendizado, que pode estar associado aí ao raciocínio e ao pensamento, né? Então, a possibilidade de se aprender com as interações, se aprender com os dados que são identificados pelo sistema, e a atuação, que é a capacidade do sistema agir, tomar decisões ou realizar tarefas em um ambiente. Então, se a gente pensar assim, a gente vai observar a presença da IA em diversas possíveis aplicações, né? Dentre elas, quando a gente vê matérias sobre smart houses, ambientes inteligentes, com certeza tem que ter uma pitada de IA para que a coisa aconteça de forma autônoma. Porque a gente tem uma computação que ela, além de estar inserida ali na, no dia a dia do ser humano, ela também ela é ativa. Ela não é apenas passiva, respeitando aí somente as ações do ser humano usuário, apertando cliques ou dando ordens, mas sim a própria tecnologia sendo fazendo, né, a tomada de decisão. Então, os carros autônomos, que já são aplicações que estão em testes, estão em usos em alguns cenários aí mais avançados. É claro que não está popularizado ainda, mas que são aplicações que com certeza têm inteligência artificial, porque é necessário essa tomada de decisão, essa percepção das situações para que exista um processamento, né? Então, a gente vai observar isso, pessoal. A gente vai entender vamos dizer assim, essa área da ciência, né, da computação, como algo que vai procurar ali simular essas características que nós humanos temos. Então, desde percepções como a visão, a audição, a fala, o tato. Então, são percepções que nós temos que fazem com que a gente comece a gerar, né, aprendizado. Então, observe uma criança, imagine uma criança
quando assim que ela conhece o mundo, né, a qual ela faz parte, ela começa a descobrir esse mundo tocando nas coisas, colocando na boca. Se você observar, toda criança tem uma mania, né, de pegar as coisas e colocar na boca. Isso é um processo de aprendizado natural do ser humano, né, quando daquela idade. Isso faz com que essa criança ela comece a aprender. Na hora que ela coloca o dedo dela num espinho, ela vai sentir a dor. A dor ela foi um estímulo e isso aí gerou um aprendizado. Na hora que ela ver novamente um espinho parecido com aquele que ela sentiu a dor, ela já vai começar a aprender que não deve mais tocar ali, porque ela vai sentir a dor. Então, esse processo, toda essa percepção, ela foi, vamos dizer assim, simulada pelos estudiosos da área, dos estudiosos que criaram e que estão ainda criando, né, as determinações da inteligência artificial, e trouxeram isso para uma modelagem computacional, né, algo que fosse possível programar situações como essa. Né, e isso aí é que é o ponto bem interessante e é um questionamento dentro da área, pessoal, que é exatamente, por exemplo, será até onde o homem pode ir ao querer criar um ser com inteligência, né? Um ser totalmente artificial e inteligente. Né? Será se o homem um dia vai chegar a isso? Um dia ele vai conseguir alcançar isso? Talvez sim, né? A gente tem aí já vários protótipos, né, de androides aí, apresentadores de jornais lá no Japão, né? A gente tem a evolução dos hologramas, os sistemas já estão tem bastante sistemas com um arcabouço aí de inteligência bem trabalhado, né? Aí a gente vê os assistentes virtuais aí que têm algumas percepções e eles aprendem com a medida que a gente vai usando cada vez mais eles, como a Siri, a Cortana, e tem a da Amazon, que eu acabei de esquecer o nome, né, também. E isso, pessoal, é um ponto a se perguntar. A Amazon é Alexa. É como? Alexa. Alexa, muito bem, obrigado aí pela lembrança. Então, olha aí, mais uma personagem que a gente vai estar, a gente começa a observar. Tem a Bixby também. Como? Tem a Bixby também, se não me engano, da Samsung. Da Samsung, né? Muito legal. Então, a gente observa, pessoal, que o ser humano, vez ou outra, ele está sendo estudado. Né? Nós estamos sendo estudados pelas tecnologias que a gente utiliza. Vez ou outra, você está aqui conversando com um colega e, de repente, a sua assistente ali, se você deixou ela ativa no seu celular, ela começa a falar sozinha. O Google Now começa a falar, se tu tiver um Android da vida. A Siri começa a conversar contigo, querer te dar um resultado de pesquisa que você nem tentou, porque ela percebeu ali, escutou alguma coisa e pensou que estava sendo interagido com ela. Então, isso é um ponto a se questionar. Será se o homem vai chegar a isso? Mas o que é interessante, pessoal, é que a gente tem um alvo, a gente que eu digo, a pesquisa nessa área tem um alvo bem impactante, bem longe, talvez não tão longe hoje, mas ainda longe, para você chegar realmente numa produção a nível, né, de uma inteligência realmente concebida artificialmente, totalmente, né? E aí, com a representação de corpo e etc., né? Pensando ali num novo ser, isso aí é um alcance bem longe. Mas o percurso desse alcance é que é interessante e fez com que a gente tivesse diversas soluções que nós estamos usando hoje no nosso dia a dia e outras que vão estar surgindo e vão estar fomentando cada vez mais novos recursos. Por exemplo, não sei se vocês viram nas matérias aí agora sobre o Covid, né? Na China, eles usavam, né? Eles usam, né? Um sistema de reconhecimento facial e esse sistema ele era também utilizado aí para reconhecer pessoas com possíveis que estavam infectados, né, com a doença, né? Com isso aí, com a tentativa aí de um controle ali no começo ali da pandemia, né? Então são tecnologias que são vamos dizer assim, impulsionadas, que impulsionam ambientes cada vez mais inteligentes, e aí a gente vai observando aí essa caminhada, né? Sempre para um cenário cada vez mais passivo de utilização do ser humano.
né? A gente vai começar a observar esse cenário e isso aí é definido num termo que é chamado de computação ubíqua, né? Que é quando o nível da computação ela está tão inserida no cotidiano do ser humano, juntamente, além disso, né, com situações em que o ser humano não é totalmente o ser ativo da comunicação. E ele passa, em alguns casos, a ser o ser passivo dessa comunicação entre o homem e a computação, o homem e os sistemas, tá bom? E é interessante observar que toda a nossa base de discussões sobre IA, ela começou aí há 2.400 anos com Aristóteles, trazendo aí as discussões sobre o raciocínio lógico. O que é interessante nesse ponto é que a matemática, que aí foi a evolução, né, dentro do contexto da matemática, e também em cadeiras na área de psicologia, por exemplo, né, que estuda essas representações, Aristóteles trouxe, através do raciocínio lógico e a sua evolução, a possibilidade da gente conseguir representar o conhecimento no modo lógico. Então, a partir do momento em que esse raciocínio lógico ele foi implantado, foi estudado, discutido, ele trouxe evoluções como a segunda linha que vocês podem observar, o surgimento de uma linguagem lógica. E aí, a partir disso, Boyle trouxe a álgebra booleana. A álgebra booleana ela inseriu a ideia de verdadeiro e falso dentro dessas representações, ou de 0 e 1. Um, né? Ele trouxe essa ideia, né? Essa ideia binária aí ao contexto. E aí a gente sabe, né, pessoal? Chegou num ambiente binário, chegou na ideia de uma linguagem, né? E aí a gente tem ainda, possivelmente, a matemática trazendo aí como um validador lógico de definição para esse conceito, para essa técnica, né, para essa ideia. Isso aí é o ambiente perfeito para a computação, né? A ideia binária, uma ideia de representação de conhecimento, de raciocínio através de uma linguagem, e a matemática sendo a base disso, como um validador. Então, a gente observa aí as fases históricas que isso aí potencializou a possibilidade de uma IA, né? Então, Turing, novamente Turing surgindo, né, o pai da nossa área, né, o pai da computação, ele traz aí em seus trabalhos, né, em suas discussões, o teste, né, um teste em que ele busca a prova se uma máquina é capaz de enganar uma pessoa, né? E aí nesse teste, o teste definido por Turing, ele traz a intenção de identificar realmente que poderia ser uma inteligência artificial, né? Em 1956 o termo ele surge na comunidade, né? Por John McCarthy, né? E foi o primeiro momento onde se começou a usar esse termo de inteligência artificial, né? A ideia do teste de Turing, que é até interessante vocês depois darem uma lidinha sobre ele, mas aqui tem um resumo bem direto. A ideia de Turing era o seguinte: era a possibilidade de se fazer perguntas, o interlocutor ele faria perguntas a duas entidades a qual ele não está vendo, ele não sabe quem está atrás da parede, né? E aí, à medida que ele faz essas perguntas, ele recebe as respostas. Se ele não conseguisse, se o interlocutor não conseguisse decifrar através das respostas quem realmente é uma pessoa ou uma máquina, ele teria aí, né, o sistema teria uma aprovação como uma inteligência artificial. Então essa era a ideia de Turing, né? Você fazer uma comunicação entre uma pessoa que ia validar todo o sistema e uma outra, do outro lado da parede você teria uma outra pessoa e uma máquina respondendo as mesmas perguntas. E aí, se a pessoa, através das respostas, não fosse capaz de decifrar quem era a máquina, obviamente esse sistema era inteligente. Então, essa era a ideia de Turing, isso já numa época lá atrás, né? Onde a gente não tem um cenário atual, que a gente tem aí vários algoritmos, nós temos um poder de processamento gigantesco, nós temos já o computador, né, com interface gráfica e tudo mais, né? Então, o que é legal, pessoal, é importante notar, quando se fala em pesquisa, que muita coisa que a gente vai estar observando hoje,
a gente vai estar realmente utilizando hoje, ela já foi definida, ela foi discutida há épocas atrás, né? Foram apontados estudos anteriores, né? E talvez esses estudos tenham sido até julgados como improcedentes ou impossíveis, só que hoje a gente tem uma realidade diferente de tecnologia e muita coisa começa a ser o que retrabalhado, né? Os conceitos estão lá atrás, mas a prática começa agora, ou seja, a gente vai estar observando esses conceitos e aplicando agora com novos produtos, novas ferramentas. Só um minutinho. Continuando. Sim, aí falar nisso, eu perguntei aí no chat, né, para vocês, se vocês tinham assistido o filme Ex Machina. Vocês já assistiram esse filme? Já ouviram falar? Então, é um filme bem interessante. Deixa eu abrir aqui para vocês. Está aqui, ó. Vou abrir aqui a wikizinha dele, ó. Ex Machina, né? Esse filme aqui, ó. Ele é um filme bem interessante. Ops. Deixa eu. É um filme bem interessante que trata exatamente. É uma ficção, claro, né? Que trata exatamente do teste de Turing. Então, ele cita o teste de Turing durante a história do filme, e só que a proposta da ficção é estender esse teste. É um cenário mais complexo do que o Turing fez. Então, um cenário ainda maior, né, de teste, que não vale a pena eu falar, a não ser depois que vocês assistam ele, para não dar spoiler, né? É um filme que envolve um drama, tem algumas cenas que são fortes, né? E uma boa parte das cenas são falando sobre tecnologia, né? Basicamente, eles tratam aí de uma empresa, fazer aqui uma sinopse sem dar spoiler, né? Mas é uma empresa que trabalha com motor de busca, que usa as informações dos usuários para criar uma inteligência artificial. Nada a ver com o que nós temos atualmente, né? Professor David. Ficção aí bem interessante. Diego. Professor David, essa questão da inteligência artificial, uma coisa que eu estava pensando, será que nós, como seres humanos, cientistas da computação, a gente não está olhando meio que um olhar, deixa eu ver como é que eu explico o pensamento, a gente olha a inteligência artificial como um ser humano, né? É como se a gente olhasse como fosse a função inversa. A gente olha muito o ser humano como a máquina e a máquina a ser estudada para ser transformada na máquina física, na máquina computacional. Uhum. É como, por exemplo, esse teste do Turing, por exemplo, a gente está verificando quanto a gente não está. Às vezes eu percebo assim que às vezes o pensamento não é referente a saber se aquela máquina está se comportando como um ser humano, mas sim será se aquele ser humano é como aquela máquina, tipo com uma comparação fosse o inverso. Eu acho que eu não tô... porque é ruim se expressar nesse. É como assim, toda vez quando a gente fala em inteligência artificial, o primeiro pensamento vem com a comparação com a inteligência humana, né? Sim, exato. Toda vez, tipo assim, todos nós pensamos que a inteligência no primeiro contato, a gente imagina a inteligência artificial como sendo robô, por exemplo, esse filme do Ex Machina, que eu vi só alguns trechos assim, só de imagem, como fosse trailer. É como se fosse aquela máquina se tornasse humana. A gente tem meio esse pensamento, né, nesse primeiro contato com a inteligência artificial. A gente tenta fazer a inteligência artificial se transformar no humano. Sim. Alguns, por exemplo, a gente utiliza muito isso. Sendo que eu acredito, assim, uma opinião minha, que o estudo referente à inteligência artificial ela é voltada, por exemplo, para solucionar problemas dos humanos, mas não para a substituição deles, né? Pronto, exatamente. O que acontece?
desculpa lhe cortar um pouquinho. Na verdade, o que a gente tem são diversas vertentes de pesquisa. A vertente mais clássica, por assim dizer, que eu até comecei a falar com vocês aí no comecinho, é atingir esse alvo, né? De chegar nessa inteligência que simula realmente um ser artificial. E como eu disse, é um caminho longo ainda. É um caminho que talvez, vamos supor assim, talvez nunca chegue, ou talvez chegue, né? É uma interrogação. Então, a gente vai ter várias pesquisas que vão estar muito humanísticas, por assim dizer. Como assim, né? Como você mesmo falou, ele vai estar muito preocupado com o ser humano, com simular as situações do ser humano por si só. E também a gente vai ter e a gente tem, né, diversas pesquisas que, na verdade, elas usam as técnicas que são criadas dentro do cenário da inteligência artificial, e essas técnicas são voltadas para a resolução de problemas. E aí é que monta, né, toda a ideia da pesquisa nessa área, que é exatamente um alvo lá na frente, né, gigantesco, que é chegar a esse produto final. Só que para isso está ocorrendo diversas pesquisas em paralelo que geram novas técnicas, novas heurísticas, novos algoritmos, que observam a natureza dentro do contexto da computação natural e gera-se novos caminhos para a resolução de problemas e pesquisas dentro desse caminho que não estão preocupadas em atingir esse alvo, necessariamente, mas sim que já aplicam o conhecimento que foi levantado nesse percurso. Então, você vai encontrar nos artigos, né, nos trabalhos, vertentes que demonstram esse caminho, que é exatamente o seu ponto que você mencionou sobre o uso da IA como mais uma ferramenta de potência gigantesca para a resolução de problemas altamente complexos, né? Pode falar. Porque assim, professor, é justamente nessa vertente. Por exemplo, o teste de Turing, ele analisa a máquina se tornando a inteligência humana, né? Isso. Turing ele tinha esse pensamento do humano. As novas vertentes que a gente vai analisando aí pelas notícias, elas estão mais voltadas a superar especificamente uma determinada tarefa e não simular o ser humano. Sim. Tipo, algumas inteligências elas estão evoluindo para se tornar especialista em determinados tipos de tarefas. Sim, exato. Isso. E outra coisa, sabe o que é assustador? É como se fosse, por exemplo, no século passado, tivemos a invenção, o descobrimento da energia nuclear, né, que na verdade vem antes, mas depois é que eles descobrem o poder de destruição daquilo, que na verdade que o conhecimento Sim. nuclear, ele era um conhecimento que poderia ter feito uma revolução assim na sociedade, como aquela escassez de energia, né? E ela foi utilizada para o mal. Uhum. Aí o Stephen Hawking, ele tinha esse pensamento que algumas notícias que a gente acaba pegando, não muito aprofundado, sobre essa questão do medo dele de que a inteligência artificial destruiria a humanidade, né? É como se nós tivesse de novo uma nova bifurcação, onde a inteligência artificial ela vai poder ser utilizada para curar doenças, para assim, ajudar o ser humano a fazer sua evolução natural, mas também ela é assustadora, como, por exemplo, o uso da China, que a China utiliza. Recentemente, algum tempo atrás, acho que uns 3, 4 meses, eu vi um mini documentário sobre a questão da vigilância que é imposta na China e a utilização de inteligências artificiais para rastrear qualquer indivíduo naquela sociedade, né? Sim. Tipo assim, o uso da inteligência artificial na área militar, coisas que nós, civis, da área, assim, por cima dos panos, né? A gente nem consegue imaginar o que os caras têm de segredos guardados e a utilização dessas inteligências artificiais nessas novas armas, né? Isso é não só o conceito porque eu queria colocar em pauta,
que não só o conceito de se buscar pesquisa para desenvolver as inteligências artificiais, mas também um estudo de como a gente deve utilizar elas. Sim, não. Entendeu? Porque essas inteligências artificiais de controle, por exemplo, da China, elas são muito, na minha opinião, às vezes são tão ou mais prejudiciais do que as bombas atômicas. Infelizmente. Porque você, Pode falar. Porque o indivíduo que tem o poder nas mãos, com as informações de qualquer um, é extremamente perigoso, porque ele pode eliminar de forma fácil, física, moralmente, os seus adversários, esse tipo de coisa, né? A gente tem que ter como se fosse um meio que, eu acredito que no futuro deveria ter conselhos como ter um conselho dos armamentos nucleares, né? Era para ter um debate mais preciso, né, nessa linha. Sobre a informação, né? Sobre a informação como um todo, né? Sobre as tecnologias, eu acho que realmente é uma preocupação. Como você mesmo falou, né? Cada era tem o seu, vamos dizer assim, ou o seu evento ou a sua ferramenta de potencial mundial, né? Eu acho que a inteligência artificial, as aplicações como um todo, né? As aplicações e a inteligência com potencial maior, ela é uma ferramenta. Infelizmente, as ferramentas podem ser usadas de forma antiéticas ou de formas éticas, né? E aí a gente tem um outro processo, que é uma outra discussão, que aí é a discussão aí realmente dos critérios do controle, entre aspas, como foi dito, mas a partir de uma comissão que possa estar discutindo isso e tornando essa discussão aberta, né, para todo o globo, né? Porque você imagina, você tem um ambiente todo, vamos supor, um país todo com inteligência artificial controlando e gerindo as diversas tarefas que controlam a cidade, por exemplo, fornecimento de energia, fornecimento de internet, tudo isso sendo gerenciado por uma IA. E aí, se você perde o controle dessa inteligência artificial, qual o caos, né, que isso pode gerar, né? Então, existem diversas teorias a se questionar sobre isso, né? Mas o que nós temos atualmente, e nós observamos, né, é que, querendo ou não, a IA é uma ferramenta super potente, e nós, como profissionais da área, nós temos que também ver essa questão ética, né? Questão ética da aplicação, né, dela em aplicações, em programas, né, que venham a fomentar, né? Então, sobre o ponto que você falou, né, vamos dizer assim, ter um melhor desempenho, uma melhor eficácia na realização de tarefas, a gente tem a ideia de carros autônomos, que talvez seja algo bem próximo. A gente a gente já está tendo um avanço gigantesco, países já mais desenvolvidos, com recursos, né, por exemplo, no caso da Europa, com os carros elétricos, né, e talvez o Tesla, né, surgindo ali como um comentador dessa tecnologia aí de forma mais clara, e depois vão surgir outras montadoras, né, que com certeza vão estar produzindo isso, e é um passo de um carro elétrico para um carro autônomo, é um passo bem simples, que talvez isso ocorra logo mais, né, talvez a gente tenha, possivelmente, né, espera-se, que se tenha um pouco menos problemas de acidentes, né, ou outras situações de risco que poderia ocorrer por falhas humanas na direção, né? Então, quem sabe a IA possa estar evitando acidentes, né? Ou, né, fazendo alguns controles quando necessário. O problema, novamente, é se o sistema sair do controle, aí é as teorias, né, as teorias que são válidas, são teorias que existe um grau de possibilidade estatístico, de probabilidade que possa ocorrer ou não nessas falhas. Mas a nível atual, né, a IA está presente hoje em diversos contextos, né, principalmente em sistemas de recomendação, com integração com mineração de dados,
com smart data, né, dados inteligentes, né, que estão, vamos dizer assim, cada vez mais necessárias para que as empresas, para que os grupos corporativos entendam realmente a evolução dos seus negócios, né? Tudo está lá nos dados, nas informações, e talvez não, né? Desde há muito tempo, a informação ela tem um valor mais impactante aí no futuro de diversas empresas e de diversos cenários aí de serviços, né? Então, esse é um filme interessante e eu acho que também, não sei se vocês já assistiram, falando um pouco sobre tecnologia, já que abriu esse leque, né? O filme do Snowden, Herói ou Traidor, não sei se vocês ouviram falar também, é um filme bem interessante para se assistir, né? E eu acho que é um filme baseado em fatos reais, né? Não sei se tem todas as verdades, né, dentro do filme, talvez tenha uma ou outra ficção aí, mas a história principal é baseada em fatos reais de um agente, né, que trabalhava aí no setor de tecnologia norte-americano e ele expôs todo um cenário ali de vigilância, né, que estava acontecendo em relação a outros países, né. Então, também é interessante assistir porque tem muita realidade aí naquele cenário. Continuando aqui um pouco, a gente observa dentro esse teste de Turing, né, como a gente pôde observar, então a gente vai ter essa ideia. Nós temos aí o objetivo central da IA, que é um objetivo lá anterior, né, que é encontrar ali aquele ser artificial criado pelo homem, mas para se alcançar esse caminho, o que é interessante é observar cada degrau, né, cada etapa que está sendo criada, né, e isso aí são surgimentos de novos conceitos, novas formas de desenvolvimento, novos paradigmas, por assim dizer. Quando surge esse termo paradigma, quer dizer uma forma de fazer algo, uma metodologia, né, seria isso, paradigmas. É um termo muito usado aí na área de programação, quando surgem novas técnicas de programação, né, coisas do tipo. Então, dentro desse cenário da inteligência artificial, a gente tem um conceito que se chama agentes inteligentes. O que é isso? Ele é um conceito que a gente vai conceber para uma programação já visando aí um sistema inteligente. Então, existem diversas formas de você fazer IA, dentre elas, você pode partir para as redes neurais e trabalhar em a IA conexionista, desculpa, desculpa, é uma IA baseada no raciocínio humano, em que ela simula neurônios, isso aqui mais à frente a gente fala disso, mas por hora a gente também tem a ideia de agentes inteligentes. O que seria um agente inteligente, né? O conceito dele? A gente vai imaginar que o desenvolvedor, quando ele for projetar um agente inteligente, ele vai pensar em um arcabouço, um container, em um box. Imagina que ele vai tentar programar aí um container, uma caixa, em que esse arcabouço ele vai ter duas potencialidades, ou na verdade três potencialidades. Uma delas, perceber o mundo onde ele foi programado. Então, imagina aí que eu estou programando um personagem de um jogo. Um personagem de um jogo pode ser um agente inteligente. Se ele for o Mario, né? Para quem já jogou o Super Nintendo, eu acho que só eu aqui nessa sala, talvez alguém mais. Né? Eu tenho um, professor, ainda. Nota. Agora eu gostei. É muito bom. Então, para quem já jogou aí o Super Mario, né? Você está programando o Mario ele tem algumas percepções. Então, ele pode perceber aí obstáculos em que ele vai ter que saltar. É claro que quem controla é o jogador, mas a gente poderia programar ele, né? E fazer percepções para ele. Ele vai ver um inimigo que está vindo, ou ele pula, ou ele vai sofrer com isso, né? E isso aí é o que a gente chama de percepção. No momento em que o programador imagina está desenvolvendo um agente inteligente e ele vê esse ponto de percepção, ele vai analisar para que o algoritmo dele vai servir, para que o agente dele inteligente vai servir. Então, vamos supor que ele está programando um agente inteligente que vai controlar a temperatura de salas, a refrigeração do ambiente. Então, será que ele precisa programar, ele precisa trabalhar a questão de visão computacional, ele precisa colocar ali um algoritmo de reconhecimento de imagem? Possivelmente não. O que ele precisa
é apenas um algoritmozinho simples em que ele tenha um sensor de temperatura associado. Então, ele vai precisar de um hardware nesse cenário. Então, de acordo com o mundo que você está idealizando um agente inteligente, você vai criando a estrutura dele. Então, ele pode ser físico, e aí a gente já pensa num robozinho. Então, um agente inteligente pode ser idealizado ao conceito, eu estou falando de conceito. O conceito pode estar dentro do cenário de um robozinho. Então, vamos pensar no aspirador de pó eletrônico inteligente que anda sozinho na sala. Aqui não, ele pode ser um agente inteligente. A gente tem vários níveis de inteligência, desculpa. A gente pode ter a inteligência mais simples, que é a inteligência reativa. Ele identifica um evento, ele realiza uma operação correta. Então, vamos supor que o robozinho comece a andar, isso aí, a inteligência dele é andar e tentar mapear o ambiente. E o ideal é ele andar onde ele ainda não passou, né? Então, ele tem aí sensores de obstáculo, então isso aí são percepções que ele vai ter do ambiente, e isso aí está programado, pode ser programado tranquilamente aí com Arduino, né, ou um Raspberry Pi aí. E aí também ele vai ter, dentro dele, uma outra etapa de um agente inteligente, que é o raciocínio. E ali pode ser uma programação avançada, com uma rede neural dentro do núcleo de raciocínio, ou pode ser uma simples programação devido à aplicação. Então, pensando no aspirador de pó, a única coisa que ele tem que fazer é o seguinte: se ele identificou sujeira, ele aspira para limpar. Se ele não identificou sujeira, ele não vai aspirar. Então, isso seria já uma inteligência básica, super básica, mas é uma inteligência simples para o aspirador de pó. E aí, pessoal, vem a terceira etapa. Para que ele possa aspirar, ele vai ter que ter programado para ele um atuador chamado, uma ferramenta que permite ele agir sobre o ambiente. Ele vai alterar o ambiente onde estava sujo, começa a estar limpo, porque ele vai poder aspirar. Então, é integrado ao robozinho um aspiradorzinho de pó. Ele vai e aspira. Então, essa ideia de agente inteligente é o conceito base para a gente criar um ambiente totalmente a nível de software. Faço ele todo com software, porque ele é um personagem de um jogo, então ele vai ter visão nas percepções do mundo do jogo digital, né? Ele vai ter ações, como ele pode pular, pode correr, ele pode escorregar, dar uma rasteira. Então, são ações que eu posso programar para ele, e dentro disso ele tem inteligência. Então, os jogos atuais, né, que a gente joga com bastante cutscene e cenários aí que parecem um filme, os personagens, a gente controla um personagem, mas o restante, os outros personagens, às vezes eles não são igual os jogos de antigamente, que sempre seguiam o mesmo padrão, né? Te decorava o padrão e pronto, estava salvo. Já era o melhor do jogo. Né? Você só tinha que ser o mais rápido para ser melhor que o colega. Mas hoje a gente já tem um cenário diferente, onde os personagens de um jogo, ele toma decisão. Às vezes eles fazem movimentos diferentes, né? Às vezes, quando o jogo é muito inteligente, né? Os personagens, quando você joga uma outra partida, você vê ali que o computador toma rumos diferentes, porque ele tem o poder de tomar decisão. Então, tem uma inteligência ali integrada. Deu para sacar aí o que seria um agente inteligente? Então, pensando em software, vocês estão desenvolvendo aí algoritmos em introdução à programação, seria um código, seria um conjunto de códigos em que o programador ele pensa em percepções, ou seja, o que o agente inteligente tem que perceber para que ele funcione no mundo que eu vou estar programando ele. Ele tem que ter um núcleo de conhecimento, que esse núcleo ele vai usar o que ele percebeu para tomar decisões, né? E ele tem que ter um mecanismo de ação, ou seja, o que ele pode alterar o cenário. E aí a gente pode idealizar um personagem de um jogo, a gente pode idealizar o aspirador de pó, aí falando já de hardware, não só de software, a gente pode... Professor, Diga. falando em jogo, tem um joguinho que acho que lançou acho que uns 2, 3 anos atrás, que o nome dele é DDLC. Que, tipo, o jogo foi programado, um dos personagens foi programado literalmente para simplesmente estar, tipo, com noção de que ele é um personagem de jogo e no fim deletar tudo. Interessante, esse eu não conhecia, não.
Depois eu vou dar uma pesquisada sobre ele, né? Pra gente poder... Que a personagem, ela literalmente, ela tem noção que ela é um personagem de jogo, ela vive falando, tipo, delete as outras personagens, acabe com tudo isso, ela vai, deleta todo mundo e depois ela deleta a si mesma. Caraca, jogo interessante, viu? Rapaz, essa personagem deve ter sido programada pelo capeta, né? Não, é um jogo pra ser tipo um date sim, um jogo aqui pra simular encontro, coisa e tal. Aí chega numa hora que tipo, a personagem fica tipo, eu quero ser notada. Eu quero ser notada de algum modo. Ela vai deletar todo mundo. Deixa só você e ela. Aí você tem que deletar ela. Ela traz tudo de volta, mas no final ela deleta tudo. Interessante, viu? Professor, já assistiu Futurama? Parece aquele episódio que o Bender tá dormindo, aí ele começa a falar, matar todos os humanos. Sim, que ele quebra as regras, né? Ele quer quebrar as regras da IA, né? Interessante. Pois esse conceito, viu, pessoal, é muito forte, esse conceito de agentes inteligentes. E aí, dentro do cenário da IA, a gente tem dois autores, são dois nomes bem fortes, né? Na literatura, você vê livros, são livros que você tá sempre observando aí nas citações de trabalhos na área, né? Um deles é do Russell, que é o Inteligência Artificial. É um livro gigantesco, a gente tem até lá na biblioteca várias unidades. A gente tem a versão mais recente, acho que é de 2015, a última publicação. E nós temos um outro, que é o livro Bíblia das Redes Neurais, que é do Haykins, né? Dois autores, eu até coloquei aqui como referência aí os livros, né? As referências para vocês depois prospectarem. Então, esses dois autores são bem interessantes. O Reiki defende as redes neurais, a lógica fuzzy, ele traz essa ideia mais matemática, essa ideia mais do raciocínio, do pensamento humano, do cérebro humano, e aí ele explora esse lado. Já o Russell, no seu trabalho, ele explora os agentes inteligentes, trazendo uma ideia aí bem mais aprofundada do agente lógico, usando a questão do raciocínio lógico, os algoritmos de busca. É claro que ele fala também da parte de redes neurais, mas o enfoque dele no trabalho é bem forte nas definições do que a gente chama de agentes inteligentes. E aí, no final, você idealiza a combinação dessas duas áreas como um potencial gigantesco para uma produção de uma IA, né, que é exatamente você conceber uma programação de um agente inteligente, onde o núcleo dele é formado por evoluções de uma rede neural. Então, se a gente conseguir idealizar algo desse tipo, uma programação, a gente está num caminho bem forte, porque a gente está permitindo que um sistema ele tenha percepções sobre o mundo que ele interage, sobre o problema que ele está querendo resolver. Ele tem um núcleo de raciocínio e de aprendizado baseado em redes neurais, e ele vai ter também ferramentas de ação, onde ele pode tomar decisão e alterar cenários no mundo que ele existe, né? Alguém ia falar alguma coisa? Professor, essa parte dos agentes inteligentes, da forma mais básica, uma grande evolução que tem desse tipo de modelo é aqueles modelos de enxame, né? Que utilizam pequenos agentes ativos, né? Uhum. Num grupo muito grande para realizar tarefas, etc. Estava vendo um tempo, acho que no Canal Tech, uma reportagem referente a isso, era o pessoal lá do MIT, Uhum. eles estavam fazendo trabalhos desses com drones, né? Onde os drones se juntavam para realizar alguma determinada tarefa, como se fosse, por exemplo, um exemplo que pode ser associado à nossa biologia, é como se fossem os anticorpos, né? Que um identifica e começa a informar para os outros, né? Uhum. Essa parte eu acho muito legal. Utiliza bastante essa parte, né? Dos agentes inteligentes, desses pequenos, né? Sim. O que acontece? Esses agentes inteligentes, a gente imagina eles como um potencial de um ser numa sociedade. Então, se eu uso o meu sistema, se eu crio só um agente inteligente,
Eu já tenho inteligência artificial? Tem. Você tem uma inteligência artificial isolada. Ela está lá, ela está funcionando, ela é só um agente. Mas esse conceito de agente inteligente, ele se estende para uma sociedade de agentes, onde você pode ter um ambiente multi-agente, onde cada agente você pode programar com uma percepção de um papel, de uma responsabilidade em um cenário, como funciona uma sociedade atual. Então, a sociedade atual, a gente tem médicos, a gente tem motoristas, nós temos professores, nós temos estudantes, né, nós temos advogados, cada um tem uma função social, a gente tem pais, mães, filhos, né? Então, o ambiente, a extensão desse ambiente mais complexo, usando o conceito de agentes inteligentes, é a possibilidade deles se comunicarem, trocarem informações e tomarem decisões a partir disso, onde um agente tem um papel específico de ação e o outro agente tem outro papel. Um exemplo, usando jogos, quem já jogou Warcraft, Dota não. O Dota mais ou menos, né? Mas o Warcraft, que tem um cenário onde você controla um grupo de personagens, e cada um tem uma função, alguns são construtores, outros são de defesa, outros são mágicos. Então, se você observar esse jogo de modo remoto do computador, o computador jogando ali sozinho, você vê que cada personagem faz a sua tarefa, troca, de certa forma, as comunicações, porque se você precisa de uma base lá de soldados, o construtor é que vai lá construir para aqueles soldados, e aí a gente vê a interação entre eles. Então, isso também é estudado. E como é que a gente pode observar isso? Né? Em que tipo de aplicação a gente poderia idealizar aí mentalmente? Imagine uma cidade inteligente, onde a gente tem um controle de tráfego, das vias, né? E aí controles dos semáforos, de acordo com o tráfego das vias, e aí a gente também tem um controle de iluminação, e aí esses sistemas interagindo, né? Trocando informações de forma em que vamos dizer assim, o bem social entre eles é o equilíbrio de todo o sistema, né? Seria algo desse tipo. O PC não roda. Ô, poxa vida, né? Mas uma hora vai rodar, meu jovem. Vai dar certo, não é possível. Boa pergunta, Everton, né? A capacidade de um agente criar outro agente. Aí o que vai surgir, né? A inteligência, desculpa, eu vou abrir aqui outra vertente. A inteligência artificial ela é aplicável em diversas áreas, e uma dessas áreas também é a evolução dos sistemas autoprogramáveis, que é dentro do contexto da engenharia de software. Então, se a gente permitir que o agente inteligente ele tenha a capacidade de desenvolver outros agentes, existe a possibilidade dele criar, sim, outros agentes no cenário. Né? É claro que nós, programadores, desenvolvedores, estaríamos aí, então, fomentando essa ideia, né? Para que ele seja capaz de fazer isso. E isso é possível. Você vai encontrar artigos na área de engenharia de software, que são sistemas autoprogramáveis, sistemas que, por exemplo, fazem buscas de código. Não sei se vocês já encontraram aí a busca de código do Google, né? O Google tem uma busca de código oculta aí que você consegue, depois vocês pesquisem aí, né, uma base de código onde você encontra diversos algoritmos prontos em diversas linguagens, né? Então existe aí a possibilidade de um sistema que faz essas buscas, encontra blocos de código, aí é a evolução da engenharia de software, né? Engenharia de software baseada em componentes, onde se programa em blocos, em vários componentes. Então aqui eu tenho um módulo pronto aqui sei lá, de um chat com o usuário, aqui eu tenho um módulo de entrada de dados. Então, é possível que talvez com a evolução cada vez mais disso, a gente tenha um cenário que o sistema se autoprograma. Existe a possibilidade. E é tranquilo essa possibilidade, não é tão distante, não. Certo, Everton. Aí a sua pergunta também agora ficou mais completa, né? Imaginando que surgiu um problema específico, será se o sistema seria capaz de resolver esse problema específico, né? Aí ele precisaria talvez de uma rede neural, onde ele conseguisse através, aí vem muita coisa, né? Vem reconhecimento de textos, né, padrões, onde se esse problema ele surgiu de forma textual,
né, uma questão, por exemplo, do professor Anderson, aí ele teria que ter a capacidade de interpretar o texto. Mas se ele tivesse uma rede neural interna a ele, onde ele tem várias situações de problema e qual o algoritmo que resolve esse problema, ele poderia, talvez, ao identificar, perceber, aí é no nível de percepção, no momento que ele consegue perceber qual é o problema, ele consiga encontrar na sua base de conhecimento algo que realmente possa resolver o problema. E é possível ele programar. Agora, esse aí é um questionamento da IA, que é a capacidade dele, a capacidade subjetiva da inteligência artificial em comparação à capacidade subjetiva do ser humano. Então, o ser humano ele tem emoções, sensações, identificações em termos, em palavras, né? Em situações que isso ainda se diferencia bastante da IA. Professor, nesse tópico que o Alan colocou aí, ele indicou o canal do Universo Programado. É interessante, é bacana, mas lá a gente só vê a inteligência agindo e nunca nada referente a aprender a fazer aquilo. É uma coisa que eu sinto falta. Às vezes a gente pesquisa na internet, só tem alguns vídeos Sim. de alguns estudantes que informam esses programas, por exemplo, para jogar aquele jogo de. Tem um jogo que é tipo uma bolinha, bate na barra, ela sobe e bate em. Dinossauro do offline do Google. Mas não tem muito conteúdo, não tem muito conteúdo voltado a um ensino, e os conteúdos que tem são muito teóricos, né? Sim. Na verdade, aí, o que acontece? Desculpa poder cortar. Tá bom. Entra um pouco a aplicação do conceito, né? Então, como eu não sei se vocês perceberam, eu estou falando muito em mundo. O mundo onde está o sistema, né? O mundo onde está o ambiente. Então, tudo começa nessa representação. Então, no momento em que eu sei representar o mundo, vamos supor assim, eu quero que o sistema seja capaz de, sei lá, jogar jogo da velha. Então, para que, antes de eu pensar na IA, de certa forma, eu tenho que pensar em como ele vai perceber o jogo da velha. O que é o jogo da velha? É uma matriz. Talvez seja uma matriz onde pode ter um X e um zero colocado, ou X e um O maiúsculo colocado ali naquela posição, ou que representa o X e 0 representa a bola. Tá? E aí, além disso, eu comecei no primeiro ponto. Será que eu sei representar isso? Né? E aí, essa pergunta da representação, você vai encontrar a sua resposta numa disciplina chamada estrutura de dados. Ela vai te mostrar aí formas de representar dados. Né? É porque, assim, a parte de representação de dados do ambiente, até que vai. Por exemplo, eu me refiro, por exemplo, à quantidade de conteúdo, que tem muito pouco conteúdo referente a esse assunto. E os conteúdos que tem, por exemplo, em vídeo, são conteúdos muito ralos, assim, não tem aquela profundidade. Tem conteúdo prático. Porque, assim, tipo assim, a programação, a introdução à programação, cursos de programação, de lógica de programação, tem vários cursos referentes a isso. Aí o senhor tinha indicado aqueles livros dos dois autores. Sim. Eu queria saber do senhor se você tem algum canal que você viu que tenha esse tipo de conteúdo, assim, que dê pelo menos aquele AIO 1, né? Para a gente poder começar a fazer, porque, tipo assim, eu não penso em fazer uma inteligência artificial para resolver um problema muito grande. Mas, tipo, aquele só da barrazinha pegando já seria o suficiente, digamos assim. Eu entendo. O que a gente vai precisar para desenvolver um contexto desse é a integração das programações. A primeira é você ter a interface gráfica, né? E eu te digo, depois que tu tem a interface gráfica, dependendo do problema, é muito simples um agente inteligente. Se tu for ver o código, ele dependendo do mundo em que ele está, ele pode ser um conjunto de ifs e else. Aí vocês perguntam, mas como assim if e else pode ser um agente inteligente? Ele pode porque você está aplicando no algoritmo o conceito
né, de percepção, de raciocínio, de base de conhecimento e de ação. E aí você começa a ter, e aí como eu estou te falando, o exemplo mais simplesinho de todos. Agora, um sistema de tomada de decisão, aí a gente vai começar a visualizar vários cenários, né? Sobre a parte prática, eu posso estar vendo. Eu encontrei muito material prático, não vou mentir, quando eu estudei uma boa parte aí de programação nessa área, com livros de autores indianos. Aí, como foi que eu encontrei, né? O que me salvou muito foi o Google Books. Ele tem alguns livros que eu tentei até comprar, mas esse livro não tem mais para vender. Já mandei até mensagem para a editora e não consegui. Mas ele era um livro bem interessante, bem prático, porque o autor ele mostrava o conceito e já trazia exemplos, diversos exemplos de programação, para você ir fazendo, né, passo a passo ali, algoritmos que envolviam um conceito, né? E aí eu acho que pode ser um recurso bom aí para ti, né, para tu estar vendo. Agora sim, se você puder repassar, professor, eu lhe agradeceria muito. Sim, eu vou botar os links para vocês, tá bom? Agora, assim, ferramentas que nós temos. Por exemplo, redes neurais. Para programar redes neurais, você tem, com a linguagem Java, você tem o Encog. O Encog é um framework para redes neurais. O Python nem se fala, né? O Python tem um arcabouço gigantesco, que é o PyBrain, né? O cérebro do Python, né? Por assim dizer, né? Que ali ele traz um arcabouço gigantesco aí de ferramentas para essa área de IA, né? E aí cabe a aplicabilidade. Talvez eu não consiga te dar o recurso de fazer aquela aplicação específica, mas o ideal é a gente estudar o cenário e ver qual a técnica que a gente pode aplicar para resolver aí a IA do seu probleminha aí, né? Então a gente pode ir conversando aí também, né? Como uma tarefa extra sala, tá bom? Deixa eu ver que horas são, pessoal. Quase 9h30, né? Aí só para a gente concluir essa parte, como é um conteúdo bem extenso, acho que não tem problema a gente marcar outros momentos, né? Com esse conteúdo. A gente pode observar que os agentes inteligentes eles vão envolver tanto a nível de software como a nível físico. Então, eu vou lembrar disso. Quando eu pensar em um agente inteligente, eu vou lembrar de percepção, perceber o mundo onde está inserido a inteligência de um agente inteligente. Nós vamos ter um núcleo de conhecimento. Aí eu chamei esse núcleo de conhecimento porque tem diversas coisas aqui dentro que aí vocês vão estudar realmente na disciplina de IA ou nas leituras de vocês, né? E nós temos uma terceira etapa do agente inteligente, que são os atuadores. São as ferramentas que ele permite ele agir sobre o ambiente. E aí a gente pode pensar nele somente virtual, como um software, ou a gente pode pensar nele como algo físico. Imagina um robô. Um robô ele pode ter braços, garras, né, para agarrar alguma coisa, né? Ele pode ter várias ferramentas de ação, né, de atuadores, né? E ele também pode ter percepções, como diversos sensores de obstáculo, sensores de presença. Ele pode ter visão computacional com câmeras para reconhecimento de imagens, né? Ele pode ter audição, aí o que a gente observa na Siri, nos outros como é que chama? Assistentes, né, virtuais, em que eu falo e ele percebe a minha fala, ele escuta, então é uma percepção. Então, eu posso idealizar isso. Se eu idealizei isso no sistema, eu estou caminhando aí, se eu tenho essas 3 etapas, eu estou caminhando para ter um agente inteligente. E aí é uma coisa bem interessante se eu pensar em diversos agentes inteligentes interagindo. Eles podem ser a coisa mais simples do mundo ou eles podem ser bem complexos, né? Um pouquinho antes, eu ia falar aqui das linguagens, né? Só para a gente concluir. Mas eu vou mostrar aqui um cenário aqui para vocês. Vocês já ouviram falar de lógica, né? Lógica matemática, já ouviram falar? Com certeza vocês já estudaram isso, né? No ensino médio. É a parte mais legal, né? A parte que eu mais gosto aí de lógica, né? Olha, professor, no ensino médio não, mas por fora...
por fora, né? É aquele negócio de si, se não, né? É de si, Também, né? então, Tabela se verdade, somente se. isso. Tabela verdade. Não é. Vocês vão estudar aí também, acho que nessa disciplina aí de, não sei se tem, na disciplina de discreto, acho que aparece aí, junto com a teoria dos conjuntos e tal. Então, algo que eu gosto muito, teoria dos conjuntos e lógica, duas coisas da matemática que têm um potencial gigantesco em tudo da computação. Vamos lá. Eu vou só mostrar aqui uma coisa que eu vou mostrar com mais aprofundação lá mais na frente, né? Mas falando aqui um pouco das linguagens, existem, viu, pessoal? Diversas linguagens que vão fomentar. Opa, passei demais, desculpa. Só para a gente concluir, né? Eu estou passando demais. Existem diversas linguagens, né, que vão fomentar aí um ambiente de desenvolvimento, né? A gente vai ficar aqui com essa parte agora, né? Basicamente, eu posso programar tudo em C, em C++, em Java, em Python. Qual é a diferença? A diferença é o potencial que eu posso alcançar, né? Dependendo da linguagem, eu consigo mais coisas. Então, Java tem muitos frameworks, Python nem se fala, né? Também tem muita coisa. Aí você pode se perguntar, professor, qual é a melhor? Qual é a melhor, professor? Não sei qual é que você domina, né? Então, essa é a minha resposta para você. É sempre bom trabalhar com o que a gente domina, porque aí sim vai ser a melhor para uma proposta de solução. Talvez, se o seu cenário requer muita velocidade, não dá para usar uma máquina virtual, né? Então, sei lá, vou para o Python. Mas talvez o framework que trata o problema que você está tendo no momento está lá em Java. Então, talvez Java seja a solução. Eu não sou muito aficionado em linguagens. Eu sou mais aficionado em achar a solução, né? Então, lembre-se disso, né? Estudem as linguagens, seja bom na linguagem que você vê como um potencial, né? Mas nunca abandone as outras que podem ser a solução aí para um cenário. E aí a gente tem o Lisp, que é uma linguagem de programação baseada também em listas, né? Você basicamente tudo está lá baseado em listas. Aí você surge aí, por exemplo, a linguagem R, não sei se vocês já ouviram falar, que ela é baseada ela tem uma base de programação em matrizes, né? Que são estruturas ainda mais complexas do que listas e vetores, né? Ela traz aí um arcabouço aí de operações matemáticas com matrizes. Então, ela faz operações matemáticas de matrizes de forma rápida e tranquila, com várias funções, né, de inversa, e aí vai, né, multiplicações de matrizes, e é um potencial gigantesco para muitos protótipos na área de IA e também na área de algoritmos como um todo, né? E temos a Prolog. Olha só o que trata Prolog. É uma programação em lógica. Então, o estudante de lógica, que for meu aluno, ele vai ter que saber Prolog lá no final da disciplina, porque eu cobro, né? E aqui a gente tem um ambiente, ó, que é um ambiente online, um interpretadorzinho online do Prolog. O Prolog, ele é baseado em uma das vertentes da lógica, que se chama lógica de predicados. A gente tem a lógica base, que vocês, quem já pôde estudar aí um pouco de lógica, né, com certeza estudou ela, que vem lá da lógica de Boyle, que é a lógica proposicional inicial, uma lógica de representação mais tranquila, né? E aí a gente tem também, viu, pessoal, a lógica de predicados. Uma lógica de predicados, ela é muito mais ampla em relação a representações de conhecimento, porque ela me permite trabalhar pré-informações, ou chamado de predicados, sobre entidades de um mundo. Então, imaginem, pessoal, agora o seguinte problema. Vou dar um problema para vocês aqui, só na mente de vocês aí, e aí a gente vai concluir a aula com esse probleminha sendo resolvido com o Prolog, tá bom? Só para vocês perceberem. Imagine o seguinte, vocês lá na linguagem C, né, vocês estão programando, eu entrego para vocês várias informações que representam uma árvore genealógica. Então, você sabe quem é pai de quem, né, quem é filho de outro alguém. Você tem essas diversas informações no desenho de uma árvore genealógica. Todo mundo já sabe que é uma árvore genealógica, né? Só para
Ó, uma árvore genealógica, onde a gente tem aqui informações aí sobre diversas pessoas e as relações entre elas, né? Então, Fernanda e Lucas possivelmente é um casal que gerou aí a Carolina, gerou o eu, que não sou eu, é o eu aqui do exemplo, e gerou o Mateus. E uma outra família aqui, ó, né, que é formada por Margarida e Renato, que gerou Marcela Anderson, e a Sara, que se casou com esse rapaz aqui, e aí essa outra família agregou-se a essa, formando uma árvore bem maior. Né? Então, imagina aí uma árvore genealógica apenas de uma família. Eu entreguei isso aí como um problema para vocês programarem, e eu quero que o sistema, certo, pessoal? Eu quero que o sistema me diga o seguinte: ele seja capaz de me dizer quem é filho de quem é irmão de quem é tio de quem. Será se vocês conseguiriam programar isso aí na linguagem de C? Né? Então, imagine esse problema. Programar uma árvore genealógica, né, que conseguisse dizer quem é primo, quem é tio, quem é avô e quem é pai de quem. Né? Então, isso aí seria um problema bem interessante. Dá para programar em C? Talvez dê, mas vai dar um trabalho. Olha só como é que seria a solução em Prolog. Vou mostrar aqui para vocês, para a gente encerrar. Em Prolog, eu não vou... Eu podia usar isso aqui, né? Vou usar isso aqui? Não, vou usar não. Vou usar uma árvore aqui específica. Vamos supor que eu vou fazer só a parte da solução. Em Prolog, como eu uso a base da lógica de predicados, a lógica de predicados me permite fazer o seguinte. Se eu sei que o Zé é o pai de Pedro e Luiz, eu tenho essa informação, eu consigo, através da lógica de predicados, traduzir ela para a lógica. Essa tradução é a seguinte: eu pego o predicado, que é a relação entre as entidades, e aí eu coloco as entidades dentro do parênteses. E assim, pessoal, eu já tenho uma representação de uma informação em lógica, onde eu sei que o Zé é o pai do Pedro e eu sei também que o Zé também é pai do Luiz. Então, é uma forma de representação e é o jeito que a gente programa em Prolog. Ó. Eu já penso na lógica e ele permite que eu crie sentenças lógicas. Vamos supor que tem um outro pai aqui, o Pedro teve filho. O Pedro teve mais filhos. Ele teve a Ana como filho e o Luiz, e o Pedro também teve o, o Lucas. Só um minuto, só um minuto aí. Garganta seca. O Pedro também teve o Lucas como filho. Observe que a minha representação de árvore aqui é parcial, né? Eu estou representando quem é pai de quem. Feito isso, ó, pessoal, o sistema ele tem um mecanismo de inferência, de interpretação, o Prolog, em que ao fazer consultas, ele consulta a base de conhecimento que eu passei para ele e ele me dá a resposta. Por exemplo, eu posso perguntar pai, Zé, uma variável aqui, ó, vou botar com F maiúsculo, filhos. O filho, né? Então, eu estou perguntando aqui para o sistema de quem ou quem é filho do Zé. Olha só o que o sistema responde. Então, ele responde bem aqui, ó. Aqui, esse Zé eu botei com letra maiúscula, não pode. Zé minúsculo, né? Pronto. Eu corrigi aqui, rodar de novo. Então, olha só, ele me responde aqui, ó. Filho aqui dele é o Pedro. E quando ele aparece o next, é porque pode ser que ele tenha outra resposta. Aí ele me responde ao Luiz também. Aí eu observo aqui na informação, tá aqui, ó. O Zé é realmente o pai do Pedro e do Luiz. Então, ele sabe me dizer quem são os filhos. E o que é mais louco é que eu posso programar conhecimento através de regras. Por exemplo, eu posso programar a seguinte ideia. Irmão, né? Quem é irmão de quem, né? Eu vou programar agora, eu não vou digitar
as informações, eu vou usar variáveis, dizendo que uma pessoa qualquer X, ela pode ser irmão ou irmã, tanto faz aí, uma pessoa Y, se acontecer alguma coisa. O que na vida real, no mundo real, é definido como uma pessoa ser irmã de outra? É quando elas têm o mesmo pai ou a mesma mãe. Vocês concordam? Essa seria aí a relação biológica de definição, né, de irmandade aí, de irmão, entre duas pessoas X e Y. Então, olha só como é que eu posso criar essa programação. Eu posso dizer o seguinte, ó, para o computador, eu estou criando um conhecimento para ele através de uma regra. Toda vez que você tiver uma pessoa X e existir uma pessoa Y, elas serão irmãs ou irmãos, né? Se o quê? Se existir um pai qualquer Z, é uma variável, letra maiúscula, que ele é pai de X, e o I aqui é a vírgula, viu, pessoal? Também ele é pai, esse Z também é pai do Y, e obviamente o X não é nem um pouco igual ao Y, ele não pode ser a mesma pessoa, senão ele não pode ser irmão dele mesmo. Então aqui eu criei um conhecimento novo que não está na base de informação direta. Isso aqui é uma regra do mundo que eu apliquei aí para a programação em lógica, né? Usando lógica. E agora eu posso perguntar, ó, irmão, eu vou perguntar aqui se o Pedro, ele é irmão do Luiz. A gente sabe que é, ó, tá bem aqui, eles têm o mesmo pai que é o Zé. Então, ao perguntar isso aqui, olha que o sistema responde, ó, ele responde verdade, true. Agora eu vou perguntar se o Pedro é irmão de Ana, ó. Observe que o Pedro é o pai da Ana. Será que vai dar certo? Bora ver. Pedro é irmão de Ana? Olha, ó, ele me respondeu falso. Ele veio com a resposta falso. Então, o sistema, a partir disso, a partir dessa pequena programação, eu consigo dar poder para o sistema já através de definições do problema. Observe que eu não programo, como na programação que vocês estão aprendendo em introdução à programação, vocês programam o algoritmo ensinando ele a resolver o problema. Aqui eu não ensino ele a resolver o problema. Eu, na verdade, ensino as definições que existem no problema. Então, eu preciso saber quem é irmão de quem. Eu não faço a programação de buscar o irmão. Eu simplesmente digo para o sistema que alguma coisa que vai ser irmão de outra, alguma pessoa vai ser irmão de outra se ele tiver o mesmo pai. Eu ensino a definição do que é o irmão. E o sistema ele é capaz sozinho de buscar as respostas. Né? Então, a gente pode procurar também a resposta. Ó. Irmão. Quem é o irmão de Pedro? Ele já traz aqui para o Luiz e só tem uma resposta. Então, esse é um ambiente de programação em lógica, né? Deu para perceber um pouquinho como é essa programação, né? E aí só foi uma pitada, né? Eu coloquei uma árvore genealógica. A gente poderia botar um sistema de rotas. Eu poderia mapear uma cidade através da lógica de predicados, colocando informações sobre distâncias entre cidades, e eu poderia criar rapidamente uma definição de escolha dos caminhos ou do melhor caminho para encontrar a melhor rota, né? Através da lógica também é possível fazer isso. Então, o que está rolando aqui? Está tendo aniversário? Então, pessoal, esse é o ambiente de programação em lógica. O que a gente pode observar? É a outra forma do programador desenvolver o sistema. Aí você pode perguntar, professor, hoje uma inteligência artificial é feita por aqui? É feita em Prolog? Dá para fazer? Dá. Mas eu creio que temos outras soluções aí mais avançadas. Nós temos um arcabouço chamado Jacamo, ele tem uma base na linguagem de lógica de primeira ordem, é bem próxima, não é igual, mas é bem próxima do Prolog, e ele traz integrações com Java, né? Então, parece, né? Mas não é. É o Jacamo, que é o nome da arquitetura. Então, o Jacamo é formado por JSON, para criar agentes inteligentes. É formado por Cartago, para formar artefatos.
seriam os artefatos, seriam os algoritmos que eu posso permitir que os agentes usem. Algoritmos para encontrar melhor rota, padrões de imagem, é onde ele vai começar a usar os atuadores e as percepções, algoritmos baseados para esse potencial do agente inteligente. E o Moise é a última parte dele, que é formada a sociedade ou comunidade de agentes. Então, quando você pensar aí um sistema multiagente, comunidade. Pronto. Esse é o último ponto aí. Seria o último ponto aí dessa ferramenta, né? Então, é uma ferramenta, um arcabouço muito poderoso aí de desenvolvimento para agentes inteligentes. Existem outros, e o Python, PyBrine, né? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Acho que dá para a gente fechar por hora, né? Queria que vocês colocassem o nome de vocês para mim usar aí como frequência, né? Digitem o nomezinho de vocês completo. E aí a gente vai continuar, tá bom? Possivelmente eu vou estar fazendo... eu acho que a gente vai ter que fazer... Por questões de tempo, eu vou analisar. Talvez eu grave aqui uma parte do conteúdo, mas eu vou estar trazendo algumas demonstrações aí para vocês, né? Nessa parte de lógica, da programação lógica, né? Para a gente poder visualizar, né? E vou passar uma apostilazinha, se alguém se interessar em ver o Prolog, né? O Prolog seria o começo, né, de entender isso. É de passar um conhecimento para o sistema e, através de representações ou definições de conhecimento, o sistema me dá respostas, né, que eu preciso. Então, até a próxima, pessoal.